Olha aí, pessoal, o eclipse na lua, né? Lua de sangue. Olha aí, tá vendo? Rapaz, é muito bonito, né? Agora já tá são quase 5 horas da manhã, né? Você tá vendo aí, pessoal? É isso aí, ó. Mostrando pra você aí, né? E é o canal do compadre Tonho, rapaz, um caipira perdido na cidade, né? Muito bonito mesmo, olha. Filmando aqui pra você aqui, ó. Ela já tá mais da metade da lua, metade, né? Então, pessoal, é muito bonito, né? Curta nossos vídeos, compartilhe. Se inscreva no nosso canal, rapaz. Compadre Tonho, rapaz. Olha só. Beleza, pessoal? Um abraço. Ótima sexta-feira. Compadre Tonho. Um caipira perdido na cidade, ó.